Bem-vindos todos ao mais um episódio da nossa série Deep Testing Beyond Automated Testing Basics. Eu sou Alexandre Freire, diretor de engenharia no Nubank. Estou aqui com o meu co-host Klaus e convidados especiais dessa semana, né, Klaus? Bem-vindos, galera. Estamos de volta, então, com a única série do YouTube que não fala de pandemia. Que bom, né? Quando a gente fala que não fala de pandemia, né? Muito bom. Dessa vez, o nosso episódio vai focar um pouquinho, não nessa questão de automated testing, né? Mas a gente indo beyond the basics of automated testing, a gente quer falar de quality assurance. E os nossos convidados são especialistas em QA, passaram aí a sua carreira se aprofundando nessa especialidade, e a gente está muito feliz de tê-los por aqui. Eu gostaria que cada um se apresentasse, falasse um pouquinho de como que entrou nessa área, como que está fazendo o seu trabalho hoje em dia. Paula, quer começar? Oi, pessoal. Eu comecei nessa área há muito tempo atrás, uns 14, 15 anos. É melhor nem falar a quantidade de anos, mas fiz o mestrado e queria trabalhar na indústria, então trabalhei em várias empresas, desde Fortaleza, São Paulo, trabalhei no Yahoo, o finado Yahoo agora, né? E passei por várias empresas de e-commerce. Nos últimos 7 anos, eu estou morando em Londres e estou trabalhando com saúde digital, que tem tudo a ver com o que a gente não pode comentar agora. Mas tenho sido apaixonada por qualidade. Eu acho que faz toda a diferença no produto que a gente entrega para as pessoas. Isso sou eu. Prazer, pessoal. Bem-vinda, bem-vinda. Nel, e você? Eu sou acho que um pouco que nem a Paula, no sentido aí de tempo de QA. Eu comecei com QA, acho que foi 2004 ou 2005, então acho que estamos mais ou menos ali, um pouquinho passando dos 15 anos aí, Paula, de trabalho. Eu caí no QA bem de paraquedas, assim, eu nunca quis isso como profissão no começo, eu nem conhecia, na verdade, nem sabia o que fazia um QA, eu fazia engenharia civil na época, mas acabei gostando, enfim, né, tô nessa até hoje. Atualmente eu tenho uma empresa de QA e a gente trabalha hoje com 4 clientes aí, nas mais diversas áreas, né, trabalho com jogo, gambling, trabalho com como é que chama? Uma financeira e trabalho com uma empresa de wellness também. Qual é o nome da sua empresa, né? Testit. Testit, legal. Uhum. Tem um trocadilho entre o IT e o IT, né? Olha lá. E por último, Léo Galani. Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Leonardo Galani. Assim como a Paula também, quase uns 13, 14 anos de experiência aí trabalhando com teste, desde consultor, testador, coordenador de teste. Hoje eu trabalho como QA Lead numa empresa chamada Linkfire. E eu sou à frente do coletivo Agile Testers, né, um dos cofundadores. E acho que é mais ou menos isso. Bem-vindos. Os nossos ouvintes vão reparar que dessa vez a gente não tem convidados nem do Objective, nem do Nubank. Vocês têm QA na Objective, Klaus? Ou é por isso que não... Nós temos QA também, né? Mas eu não sei, a gente resolveu fazer um episódio só de convidados externos. Deixa eu ir lá pegar um negocinho aqui. No Nubank a gente não tem ninguém que exerce um papel específico de QA, né? O que não quer dizer que a gente não leve qualidade a sério. Então, aí eu acho que eu estava conversando com os colegas que a gente tem alguns especialistas em agilidade, por exemplo, a gente tem especialistas em sistemas, infraestrutura, meio que SRE, a gente tem especialistas em front-end, web, mobile, segurança, a gente chama todo mundo de engenheiro, né? E a gente tem uma cultura muito forte de testes automatizados, mas eu, pelo menos, né, na minha visão, não acho que teste automatizado igual a qualidade. Então eu queria começar perguntando para vocês, o que é qualidade, do ponto de vista de vocês? Paulo, go. Eu sei que você está querendo. Eu acho. Léo, pode começar, Galani. Eu vi excitado, já preparado para falar.
Ent- ah, é- é- Quando a gente fala sobre isso, né, é aquela a famosa qualidade depende, né? Qualidade depende do interlocutor, com quem você está falando, do time, da empresa, né? O que eles entendem por qualidade, né? Algo que você tira da sua cabeça. Mesmo trabalhando com qualidade e teste, né? Se você não alinha com as pessoas que você trabalha, né? Cada um vai para um lado e X. Então, é tipo uma resposta genérica, mas é bem certeira. Eu acho que a qualidade ela tem muito a ver com a percepção, né, das pessoas, de modo geral. Então, a qualidade ela é importante à medida que ela é perceptível pelo teu usuário, pela empresa onde você está trabalhando. É bem assim, às vezes o que é qualidade para mim pode não ser qualidade para outra pessoa, né? Acho que a gente aqui que tem mais experiência, todo mundo aqui que começou no QA, provavelmente no começo ficava enlouquecido quando não era priorizado aquele bug fix que faltou um ponto final no final da frase, né? E hoje a gente já entende um pouquinho que a gente, quando está fazendo qualidade, por mais que a gente reporte a falta do ponto final, a gente entende que não é aquilo que vai representar a qualidade ou não. Então, acho que tem muito a ver com isso, assim, com a contribuição que a gente precisa dar e com o valor percebido, especialmente pelo usuário final. Para mim, eu concordo com todos. Para complementar, eu acho que qualidade não é só a parte de qualidade do produto, né? Tem a qualidade do processo que a gente está desenvolvendo. E em relação à qualidade em si, não é só os bugs, né? Que todo mundo não quer estar abrindo aquele bug, né? Mas são as funcionalidades que estão faltando, que a gente levanta, a percepção do usuário que está usando, que tem os problemas, que às vezes não são nem requisitos que foram definidos. Então, é aquele negocinho do começo para você chegar no final e ter uma qualidade, né, no seu produto. Fala, como que é essa importância do QA tá desde o começo? Como seria isso? Desde quando? Desculpa. Desde o começo, né? O QA está envolvido desde o começo Sim. do produto, do processo, e não só no fim, vamos ver se está bom, né? Eu acho que é o mais importante, assim, eu acho que é onde a qualidade é... sem isso não dá... Aí vira realmente só o teste, né? Se você não tá lá no começo para perguntar, você tá naquela reunião de requisito, que você tá pensando num projeto ainda, tem milhares de perguntas que uma pessoa de qualidade vai perguntar, né? Para mim, o mais importante de um QA é o questionamento. Saber questionar, né? Saber pensar no que acontece quando você junta uma coisa com outra, o que vai dar errado. O pessoal pensou o que vai acontecer quando você junta uma coisa com a outra. E para mim, isso é o mais importante da qualidade, é questionar isso e achar os buracos antes que você comece a escrever história. Vocês lembram exemplos, assim, dos tipos de buraco que a galera esquece quando deixa para o final? Aí está bom demais, eu tenho milhões de exemplos. Eu gosto bastante de exemplos concretos. Eu tenho um exemplo que não chegou no final. Desculpa, Paula. Pode falar. Não, eu lembrei de um exemplo que não chegou no final, na verdade, porque teve uma reunião de requisitos e eu levantei esse ponto, mas a empresa onde eu estava trabalhando, eles estavam criando algo semelhante a um Dropbox, né? Para mobile e tal. E daí eu lembro que lá pelas tantas, e eles apresentando interface, falando de 1000 features e coisas, e eu olhei e falei assim, gente, como é que eu faço se eu quiser deletar um arquivo? Aí deu aquele tela azul, sabe? Daí, a gente não botou, né? Tem que pensar aqui para deletar e tal. Então, assim, foi uma coisa muito boba. Não eram pessoas inexperientes de produto, mas realmente aquilo acabou passando batido na hora de especificar e, tipo, se eu não tivesse falado isso, foi uma coisa bem boba, né? Mas acho que também todos nós temos aí exemplos de corner cases mais cabeludos, assim, que a gente conseguiu, acho que, matar antes de chegar no usuário também. Eu tô tentando lembrar algum que eu não tenha assinado um non-disclosure. Porque, né? Tem umas histórias que, tipo... Essa semana... Então, eu tive um caso essa semana que a gente estava fazendo o Express Checkout e a gente queria fazer um estudo para ver como é que seria para fazer. Então, nós achamos super simples, a gente só coloca um negocinho aparecendo e a gente vai seguir em frente. A gente pega todos os dados
no caso do Apple Pay ou coisa assim. Só que aí eu perguntei, né, mas e o que a gente vai fazer com os dados do paciente, né? A gente vai substituir com o que eles mandam, porque é tudo dado de pagamento. Aí eles pararam pra pensar, na verdade, a gente não pode fazer isso, porque isso é dados de paciente. Aí já quebrou toda a ideia. A gente, não, tá bom, então a gente só coloca depois. Mas aí eu falei, mas tem isso aqui também que substitui. E aí a gente descobriu que toda a ideia tinha que ser repensada, era muito maior do que uma coisa de um dia, que a gente achava que era. E você, Galani, falou que estava pensando aí nos NDAs para tentar achar um exemplo que não fosse comprometer nenhum cliente. Conseguiu pensar em algum? Pode ser um tipo de exemplo também, né? Eu lembrei uma coisa assim, bem estúpida, assim, aquele negócio do tipo, mano, é só uma alteraçãozinha, nem precisa testar, manda para frente. E aconteceu isso 2 semanas atrás, tipo, quando eu tava de férias, né? Eu fui pro Brasil e voltei, então eu peguei uma semaninha de férias. E nessa semaninha eles colocaram um projeto MVP para rodar, né? Que era tipo como se fosse uma alteração de uma funcionalidade que já existe. E ao invés de tipo mandar para um link 1, mandar para o link 2. Só que essa alteração tipo, foi um hard coded. Então, e era para testar aumento de revenue, né? Só que esse revenue, esse direcionamento desse link tem um token de identificação. Quem que fez essa alteração botou um espaçozinho no token. Ficou 5 dias sem receber nada. O revenue foi pro 0. Porque alguém colocou um espaço e ninguém testou esse negócio. O link funcionou, mas ninguém abriu lá e foi ver se o token estava ali, entendeu? Tipo, esse é o negócio que assim, o QA é bom, tá? Desde o começo, mas o problema a gente não faz milagre, tá ligado? Tipo, a gente propõe as conversas, a gente propõe os tópicos, a gente questiona, mas se a equipe toda não trabalha em pró disso, se a equipe toda não tem 100% de clareza do que está fazendo, não importa se tem QA no time, não escala, entendeu? Então, tipo, uma das coisas que eu acho mais fácil é você, tipo, explicar para um dev como testa, né, explicar os corner cases para ele, então, tipo, ele vai fazer um trampo um pouquinho melhor do que, tipo, você ter um QA para o time, né? Então, você tem, tipo, você treina vários devs, né, para fazer aquele trabalho, e você pode ter ou não um QA, entendeu? Eu acho que a gente passou aí no seu exemplo do tá pronto, só falta testar, para o próximo nível, tá pronto, nem precisa testar, e aí é só esperar o CEO reclamar que não tá chegando mais receita, né? Eu acho muito interessante deixa o cliente testar em produção, ou deixa o nosso balance ali do final do mês da conta da empresa testar, né? Eu acho, gente, que... Desculpa. Eu só ia falar que eu acho interessante que a gente está falando dessa história do shift left, né? Vamos estar envolvidos aí, 3 amigos, QA, dev, produto, sempre desde o começo, porque ainda mais nessa onda de MVP, faz qualquer coisa, lança sem estar bem envergonhado, mas e se falta o delete, né? Ou e se falta alguma coisa que é essencial para essa experiência ser minimally viable, né? Or lovable. Eu tinha um chefe que gostava de falar, não, vamos fazer o minimum lovable product. Mas, com certeza, para mim faz sentido que isso não é algo que dá para automatizar. Então, testing beyond the basics aqui, automated testing, não tem como automatizar, entender um problema, definir requisito, né? Isso aqui é uma habilidade de trazer várias pessoas, diversas perspectivas. E aí, nesse sentido, o que eu queria ouvir um pouco de vocês também é na experiência de quando vocês, como especialistas nisso, entram no time. É só nessa questão do início, do requisito que vocês estão contribuindo? O que vocês veem que são os maiores gaps? Porque, assim, se vocês forem entrar numa equipe no Nubank, o pessoal está escrevendo um monte de teste automatizado, mas pode estar pensando, eu vou trocar essa string por aquela que está aqui no design, não vai acontecer nada, e aí depois vai ver, meu Deus, o que aconteceu com o deflection dessa pergunta, desse formulário aqui, vai ver que aquela palavra que você trocou mudou completamente o significado dessa pesquisa que a gente mandou, e os clientes estão respondendo outra coisa, né? Então, é só por aí? Ou o que mais que vocês vejam em termos de tipo, complementar as habilidades de uma equipe quando vocês vêm com essa experiência, com esse olhar destruidor de testers e QAs?
Eu acho que a Paula falou muito bem quando ela disse que o QA também é a qualidade do processo. Então, eu vejo muita falha de processo nas empresas que eu dou consultoria ao longo dos anos aí. Gente, assim, de issue tracker mal organizado, de coisas mal reportadas, cards duplicados aos montes para cima e para baixo. E não estou falando de bugs, né? Estou falando geral mesmo. E aí isso ferra com métricas, isso dá falsos indicativos, né? Eu vejo muito também, assim, aí dentro do próprio time de QA, muitas vezes, né, bugs mal reportados. Então, tipo, bug que não tem frequência, bug que não tem onde que acontece, né, qual device que é reproduzível. Enfim, e por aí vai, assim, eu vejo muitos gaps. Eu acho que a principal vantagem de você ter um QA no processo, um time de QA no processo, é que se você parar para pensar em todos os perfis envolvidos, a grande maioria deles pensa no que a gente chama de caminho feliz. Né? A pessoa que idealizou o produto está pensando no caminho feliz, o desenvolvedor está pensando no caminho feliz, o designer está pensando no caminho feliz, o game designer, né? Quando é o caso de um game, está pensando no caminho feliz. E o que aí ele chega para dizer assim, gente, peraí, e se? Né? E se nesse momento o cara tiver uma piscada de conexão? E se nesse momento o cara decidir apertar 2 botões ao invés de 1? E se a pessoa decidir que ela quer escrever um texto muito grande nesse campo, o que acontece, né? Então, acho que caminha muito para isso, né? Eu acho que o que há no começo do processo é importante por causa disso, mas eu acho que a gente, ao longo do processo, a gente consegue contribuir meio que em todas as pontas. E, no fim das contas, a gente consegue chegar no final e garantir que a experiência idealizada é a experiência entregue. Acho que talvez isso resume um pouco da diferença do QA no processo ou não, né? Eu concordo totalmente, né? 100%, né? Não tenho nem que tirar e colocar. Vocês eu acho que outra coisa que eu vejo acontecendo muito é que, pelo menos em vários congressos que eu fui também, eu vi que quando o pessoal começa a se empolgar muito em automação e todo mundo está automatizando, você acaba com milhares de testes, né? Mas quais são os testes corretos que você precisa realmente priorizar, né? Quais são os mais complexos que realmente vão criar problemas maiores para o usuário, né? Os dados de teste que você está usando são realmente representativos do que você precisa estar testando? Tipo, só usar lorem ipsum não vai descobrir problema, né? Porque não é isso que, tipo, um caso que eu vi recentemente, tinha um monte de automação, mas a gente está na Inglaterra, então cheio de nome McDonald's, essas coisas, né? Quem está testando isso em nomes de pessoas, né? Então, o QA pensa mais nisso ao longo do processo, né? Isso é só um exemplo bem simples, mas automação só por automatizar não faz muito se não tem uma pessoa com aquele pensamento crítico, né? Em relação ao que automatizar, como automatizar e continuar explorando, né? Tem que ter o teste exploratório também no meio, não só automação. Como que a equipe enxerga vocês? Vocês são tipo um inimigo deles? Vocês tornam a vida mais difícil para eles? Vocês são tipo o goleiro deles? Vocês são o bedel deles? Como é que a equipe encara vocês no começo, no final? Né? E deixa eu pegar um gancho nessa pergunta, Klaus, porque assim, o que eu já vi em empresas onde são diretorias diferentes, né? Então, o setor de qualidade, o setor de engenharia, é que essa divisão acaba criando uma rixa, né? Eu queria saber como que as pessoas veem e se em outros tipos de organização vocês têm uma sugestão de, olha, mas quando se organiza desse jeito funciona melhor ou desse jeito funciona pior? Eu realmente não lembro mais como era essa rixa de dev com QA. Faz mais de 5 anos, assim. Tipo, todas as equipes que eu trabalhei, tipo, elas estavam bem felizes de receber alguém com essa especialidade. Galera, você tem que entender que eu e o Freire, assim, 5 anos é recente, entendeu? Ontem, assim. Sim, Tudo bem, assim, eu lembro lá que há 10 anos atrás era tenso, né? Quando você trabalhava com consultoria, vixe! Era tudo mato. Mas isso ainda acontece. Eu acho que ainda acontece, assim, dependendo de, eu não sei, eu entrevisto muito, né, e tem vários QAs que ainda vivem nessa realidade, que eles estão num time de QA separado, e você vê que eles estão morrendo de medo e ficam perguntando pra gente, mas como é que são os desenvolvedores de vocês? Como é que eles são? E eu acho que assim não funciona, né, porque
quando você perguntou como é que você se vê, né? Eu me vejo como uma pessoa que ajuda. Eu tô lá, a gente está lá para ajudar o time a se sentir seguro em relação ao externo, né? Não em relação a um contra o outro, né? A gente está ali junto, né? Tipo, é um time para poder ir lá para fora e a gente saber quando for acontecer alguma coisa, a gente está se ajudando. E está dando segurança para eles. Simples assim, eu acho. Quando eu trabalho desenvolvendo times, uma das coisas que eu gosto de fazer é brincar que todo QA ele tem que ter um skill pessoal bem forte, assim, né? A gente tem que desenvolver esse lado humano. Então, eu acho que a gente consegue mudar a percepção inicial, muitas vezes, do desenvolvedor. Eu já tive um desenvolvedor, por exemplo, que entrou num projeto comigo não faz tanto tempo, tá, gente? Quer dizer, deve fazer uns 5 anos. Mas ele chegou no projeto e eu me lembro na reunião inicial do projeto de ele olhar e falar assim, eu só não entendo por que tem que ter um QA nesse projeto. Não acho que precise, né? E ele foi uma pessoa que depois de, sei lá, uns 6 meses, mais ou menos, a gente trabalhando, um dia ele chegou para mim e falou, olha, desculpa eu ter falado aquilo, realmente não é o que eu penso hoje, a partir de hoje eu posso te dizer que eu sempre quero um QA no projeto. Então, eu acho que essa mentalidade, né, é uma coisa que a gente tem que trabalhar para mudar, porque QA é time de apoio, né? A gente tem que ter também um pouco de feeling, um pouco de tato, entender que a pessoa, ela tá ali, ela tá se esforçando, às vezes, ao máximo, às vezes trabalhando no overtime, tem muito dev que fica sem dormir, que tem, né, uma rotina bem acelerada. Infelizmente, isso ainda é a realidade, né, acho que talvez da maioria das empresas de TI. E, às vezes, o cara chega no outro dia, ele entregou o que ele pôde, e aí a gente vai, literalmente, botar defeito no trabalho dele. Então, acho que vem tudo, assim, da forma como você trabalha junto, né? De você se aproximar da pessoa, de você ter aquela compreensão, de você desenvolver um vínculo, de você se mostrar ali para ajudar. Tipo, não, cara, vamos, você vai corrigir, vai dar certo. Ó, vou testar aqui, vamos torcer. Então, você puxar o dev pro teu lado, né? Mostrar que você está do lado dele. Eu acho que isso faz bastante diferença, sabe? Prestar atenção na outra pessoa. Quais são as características pessoais, né? O que você busca nas pessoas que você contrata para sua empresa, por exemplo? Cara, a gente contrata na minha empresa muito mais por perfil do que por experiência, né? A gente acaba contratando pessoas muitas vezes que vêm de outras áreas, que não têm experiência com QA, mas que a gente identifica o perfil. Então, assim, a gente busca, obviamente, pessoas extremamente detalhistas, né? Tem um pouquinho de toque ali, de repente e tal. Vocês detectam toque nas pessoas? Vocês têm um teste específico para isso ou não? Eu já tive testes específicos para isso. Hoje em dia, na entrevista, eu já pesco ali alguma coisa, né? Se a pessoa é, né, mais organizada e tal. Porque precisa, né? Uma pessoa da área de testes, ela precisa ser organizada, né? A gente trabalha com documentação, a gente trabalha com N coisas. Se a gente não tiver organização no nosso processo e assim, isso reflete um pouco na organização na vida, né? A gente acaba não conseguindo fazer o trabalho como deveria. Então, eu diria que, né, ser bem detalhista, ter esse sentimento de organização bem forte, ter paciência, porque muitas vezes os testes nos tiram do sério. Tem alguns testes que são extremamente maçantes, que até, né, a gente fica naquela de, puxa, isso aqui realmente deveria ser automatizado. Eu já me perguntei isso várias vezes, às vezes na segunda vez que eu falo, gente, peraí, temos que catar uma forma de automatizar, né, porque não é produtivo, por exemplo. E, enfim, e quando vem, às vezes, aquele troço que já foi e voltou 500 vezes do desenvolvimento, que continua com bug, e aí você respira fundo e vai testar de novo. E tem que ser aquele teste bem feito, né? Você não pode testar mais ou menos. Então, tem que ter uma paciência bem grande, assim. Tem que ser uma pessoa educada, né? Tem que ser uma pessoa que consiga se comunicar bem, com clareza. Quando a gente vai escrever um bug, acho que isso é super importante, né? Qualquer reporte que você vai fazer tem que ter muita clareza no que você está falando, conseguir, né, ser sucinto e ser claro ao mesmo tempo. Escrever bem, de um modo geral, né? Também pelo mesmo motivo de entendimento, seja em português ou em inglês, dependendo da empresa. Mas basicamente, alienígenas vocês contratam, então. Olha, eu vou dizer que tem umas pessoas bem estranhas que eu trabalho junto. Eu não sou uma pessoa muito normal, né? Então, assim, dá para dizer que é mais ou menos isso. Caraca, legal. Mas é bacana, é bacana. É um perfilzinho aí meio chatinho de encontrar, mas quando a gente encontra, tem uns caras que voam, assim, na profissão. É muito legal. É muito legal. Assim, voltando um pouquinho sobre aquele assunto lá
dessa rixa, e do medo de QAs, né, trabalharem ou conversarem com desenvolvedores, né? Hoje, atualmente, tipo, eu lidero 3 consultores de QA, né? Então, tipo, eu encorajo eles a fazer pair programming com os desenvolvedores, porque assim, tem nova feature, o cara não sabe muito JavaScript, ele vem perguntar para mim, ou coloca um código zoado no PR. Eu falo assim, cara, você tá trabalhando do lado, maluco, não tá? Você tá conversando com ele, perguntando como é que aquela funcionalidade devia funcionar. Eu abro uma call, abre o VS Code aí, liga o live share e faz um teste automatizado no end-to-end que você queria fazer junto com o cara, entendeu? Se você não sabe JavaScript, você vai aprender na marra. Então, e no começo foi bem difícil, né? Eles não queriam fazer isso e até chamava na call, ficava os 3, e aí começou a rolar e aí saía. E tá funcionando bem, por enquanto. Legal. Outra coisa que eu acho que ajuda muito é esse negócio de bug contra feature, né? É uma funcionalidade ou é um bug, né? E eu acho que isso gera muito atrito, né? Porque a gente quer dizer, é um bug, a gente achou um bug, enquanto eles querem dizer, não, nunca ninguém pediu isso. E eu acho que abrir mão disso, assim, tá bom, se você quer que seja uma nova história, o que quer que seja, se tiver documentado em algum canto, tá bom. A gente sabe que existe isso, seja um bug ou não, mas eu acho que é essa questão, né? Todo mundo tem que saber andar juntinho, né? E assumir. Não importa a quantidade de bugs, né? É engraçado isso, Paula, porque é bem assim mesmo, assim. Nossa, deve vir falar, cara, mas isso aqui não é um bug. E, sabe, como se fosse assim um problemão. E daí eu falar, tá bom, só vou mudar aqui para task, então, e daí você faz, beleza? Tipo, né? Tranquilo. O importante é que eles fazem, no final isso seja do produto. Né? E aí deixa até pelo menos o que eu faço bastante hoje em dia, tá bom, a gente fecha essa história, você terminou, a gente segue logo em seguida, a gente segue para esse outro, tá bom? Tá bom. Pronto, tá todo mundo feliz, certo? Vai resolver o bug logo depois e vai fechar a história. Todo mundo feliz. A galera do Task Driven Development, né? Tipo, não importa quanto, tem que fechar a task e criar uma nova. Eles querem fechar a task, porque o cycle time, o tempo que tá cantando, tá bom, a gente fecha, a gente já outra coisa. Vocês veem incentivos assim de remuneração alinhados com essa coisa do cara, não posso dizer que é um bug porque senão vai zoar minha remuneração. Tipo, uma métrica. Metas de bugs, redução de bugs, coisa assim. Eu já vi isso. Eu já vi isso. Tipo, o cara não querer abrir bug porque ia pegar mal, tá ligado? Tipo, a gente não tem bug aqui, a gente tem, tipo, essas features, né? Ou, ninguém vai ver isso aqui porque é só uma 10%, tipo, 1% do pessoal que usa. E aí cria uma nova história de technical debt. Já vi muito disso, é horrível. Eu vejo mais isso como orgulho mesmo, desenvolvedor. Por isso que eu depois de um tempo, eu era bem de, não é um bug, eu ficava brigando, é um bug, tudo bem, vamos. Mas, na verdade, é tudo orgulho, né? E ninguém quer que você diga que tem um problema, né? Ninguém é perfeito, na verdade, então não importa se é um bug ou não, né? O que a gente quer ver é resolvido. Mas eu acho que é orgulho mais que qualquer outra coisa. Pelo menos nas empresas ágeis que eu trabalho, eu acho que não é tanto assim. Talvez outras empresas, eu sei que no passado já trabalhei em lugar que quantos bugs tem, só pode ir para produção se tiver bug minor, né? Não pode ter nada crítico. Então, nesses lugares eu acho que tem mais assim, mas pra gente não acontece isso. Não. Uma coisa que eu faço geralmente para evitar atrito, né? Eu não abro ticket de bug nem tarefa, né? Dependendo do problema, se eu acho que é um problema de entendimento, assim, sei lá, eu não entendi direito, o negócio tá meio estranho. Eu falo com o PO, e o PO fala, tá estranho. A gente fala com o dev, realmente tá estranho. Então, beleza, a gente consegue abrir um negócio. Agora, se eu abrir um negócio e não avisar ninguém, ou só avisar, filhão, abri aquele bug ali, ó, até mais. Aí a galera fica puta. Então, tipo, se eu acho que é um bug, tipo, um bug técnico, eu chamo o dev responsável, faz um pairzinho ali, mostra lá, debuga, abre o Greylog, faz todo o rolê e depois abre o task.
Não, tem que batalhar para ser o ganha-ganha ali, gente, com certeza. Acho que quanto menos atrito a gente conseguir ter, melhor, mais fácil o trabalho. As empresas que eu estou trabalhando hoje, acho que nenhuma leva em consideração isso. Tipo, o número de bugs, né? Mas, sim, é uma realidade bem forte, assim. Infelizmente. Relataram um caso da Objective, né, que trabalhou numa empresa que tinha, né, uma bonificação 5 vezes o salário, tudo baseado em não ter bugs abertos, né? Resultado, a galera trabalhava 70% do tempo em bugs, mas isso não aparecia em nenhum lugar no issue tracker. Você vê aqueles burnout que não faz sentido, né? Eu acho interessante que a gente está falando, né, para o desenvolvedor, achou um bug, eu sou ruim, né? Tem aquela sensação de culpa. Como assim você achou? Você está falando que eu sou insuficiente ou menor porque rolou um defeito. No Nubank a gente tenta muito ter uma cultura de achar que, né, esses incidentes, essas oportunidades são oportunidades de aprendizado fascinantes. A gente até faz uma aula assim, fascinante para meio que quebrar isso, né? Enquanto o QA, achei o bug, eu sou ótimo, eu consegui quebrar essa coisa e tal. Então parece que é uma perspectiva de mentalidade aí, né? E gostei muito da percepção do Galani, né? Tipo, olha, antes de eu abrir, porque abrir o PR com o bug antes de falar com você é pior só se eu tivesse impresso ele, feito uma pedrinha, pega uma pedra, enrola na pedra a impressão e joga na cabeça, né? Mas Freire, tem uma. Essa é uma faca, né? Será que eu tô falando certo? A faca de 2 gumes? Não sei. Tem essa parte boa, né? Do que é achar, tipo, o bug e ficar feliz. E tem a parte do bug para produção. E aí, como é que o QA se sente? Ele é o culpado de aquilo ali estar produção? Ele é o culpado para a empresa perder dinheiro? Por isso que, tipo, eu bato bastante nessa tecla de, tipo, a qualidade de todo mundo é responsável pelo aquele código que vai para produção. Então, se todo mundo se perder dinheiro, todo mundo perdeu dinheiro aqui. Né? E se deu certo, aí a gente vai querer um bônus. Porque senão também rola aquela divisão que eu já vi, né? Achou o bug em produção, aí eu deve falar, não, mas então foi o QA que falhou. Foi, né? No meu trabalho era só fazer o código. Quem que acha os bugs depois, abre uma isenção da responsabilidade, né? Pessoal, eu queria só voltar um pouquinho e falar um pouco sobre automação, que a gente falou de PRs, a gente falou de olhar o código, seja sentar junto, automatizar o teste end-to-end. Então, me parece que QA também automatiza, né? Eu gostei muito do que a Paula falou no começo, tipo, putz, milhares de testes, e já vi a galera que tem lá a métrica de 80% de cobertura, faz só os testes dos getters e setters lá do programação orientada a objeto, esquece aquele método de lógica de negócio com 30 mil, e fiz complexidade ciclomática alta, não sei o quê, mas bateu 80% de cobertura. Como que vocês veem essa questão de automatização, como que ela complementa o trabalho? É uma coisa que os QAs fazem pareando junto com os devs, essa é o melhor dos mundos, tem outras variâncias? Querem que eu fale primeiro aí? Vai, Paula, vai você primeiro, então. É só porque eu acho que o Galani já falou um pouco, né? Eles fazem junto. O que eu percebo é que depende muito do perfil de QA, né? Porque a gente sabe que não existe muita mentalidade, como a Nel falou, depende muito. Tem gente que não vem de uma área técnica. Então, para mim, eu acho que tem que ser uma combinação. Tem que ter automação, certo? Então, tem que ter alguém que vai automatizar. Eu acho que é a responsabilidade do time. Se tem pessoas no time que já têm capacidade para automatizar, o importante é ter um QA que vai ajudar a fazer a automação das coisas certas. Mas o ideal é que o QA também automatize. Então, minha percepção de um QA é mais... Eu não sei se ideal é o certo, mas que eu acho mais legal e que combina melhor e faz tudo fluir melhor é que ele consegue automatizar também. Lógico que ele não é um desenvolvedor, certo? Senão ele estava no carro de desenvolvedor. Mas para mim, eu gosto também de estar automatizando umas coisas. Me dá segurança em saber que tem aquelas coisas que foram feitas e que estão verificando aquelas coisas. Então, também tem o cara que é só desenvolvedor de teste. Eu não sou muito fã do perfil que é só desenvolvendo teste, porque para mim perde um pouco nessa mentalidade de onde está a qualidade, né? Porque aí realmente, se for só desenvolvedor em teste, poderia ser o time, certo? Minha perspectiva. Então, eu acho que tem que ser uma combinação das duas coisas. Que ferramentas você usa, Paula, para automatizar? A gente, no momento, está usando Cypress para os testes end-to-end.
não lembro mais o nome em português. E para os testes integrados a gente usa muito Postman. E a gente também tem uns testes de visual diffs, né, diferença visual. Mas basicamente é muito a parte de integração, que a gente tem muito endpoint, a gente tem muita coisa em microservices e tudo, então tem muito teste que nem com interface. E aí já seguindo a pirâmide, né, tem os testes que são end-to-end, mas a quantidade já é menor. Eu acho bem importante essa mistura, né? As empresas, a maioria das empresas que a gente está trabalhando hoje não tem teste automatizado, tem algumas que a gente faz ou sugere em alguns pontos. Eu tenho hoje 2 pessoas, né, na nossa empresa que fazem automatização de testes. Eu não sou uma delas, mas, né, tem 2 pessoas. Quando a gente percebe a necessidade, a gente chama e, enfim, pede para dar o help ali. Com essa coisa de sempre, assim, né, mapear o que é importante automatizar e o que não deve ser automatizado, pelo menos por enquanto, porque acaba que, assim, a realidade de startups, né, é que, como os produtos ainda estão mostrando o seu valor, a gente ainda está vendo fit de mercado, para você, às vezes, gastar um esforço automatizando numa coisa que na semana que vem a gente está mudando, né, para tentar uma abordagem diferente e ver se vai, né, ser mais aceita e tal no mercado. Então, começa a ser um pouco difícil você manter, né, isso automatizado o tempo inteiro. A gente não tem, né, nas empresas não tem a cultura de TDD, de um modo geral. São algumas empresas só que tem, mas a maioria acho que ainda não tem hoje, né, pelo menos da realidade que eu vejo. Então, a gente começa, assim, a ter aqueles códigos que talvez lá no futuro até sejam reescritos na hora que realmente se provar que aquilo é um produto e na hora que realmente a coisa engrenar. Então, a gente ainda trabalha bastante com testes manuais e daí vai decidindo, né, o que automatizar. Então, tem uma parte aqui que realmente não vai mais ser mexida, a gente já sabe que vai ficar assim ou vai ser bem pouco mexida, a gente vai lá e automatiza. Mas, senão, a gente mantém testes manuais, sim, para ter essa agilidade, né? Fica mais rápido. Eu entendo que o QA deveria né, ser técnico, né? Tipo, ser uma pessoa com um background, assim, que pudesse ajudar o time. Então, sei lá, se você quiser testar com o seu PO alguma coisa que foi pro banco sei lá, você precisa fazer uma query, né? Tipo, o QA poderia, tipo, ajudar o PO a montar aquela query. E se ele sabe montar uma query, por que ele não sabe, tipo, escrever o básico para estender scripts automatizados, né? Ninguém tipo, pede para um cara júnior já sair criando framework. Mas é sempre bom ler e entender um stack trace, né? É sempre bom, tipo, se der algum problema, falar assim, tá, eu sei o que é isso, né? Ou se ouvir uma argumentação de um dev, falar assim, tá, e daí? Tipo, explica mais porque o que você falou não faz sentido. Porque eu já ouvi muita coisa de dev, tipo, falando, tipo, technique case no começo da minha carreira, que eu ficava quieto. E eu chegava em casa e falava, mano, mas o que aquele cara falou não faz sentido. Tipo, me soltou um embromation e eu acreditei, não entendi nada. E aí, tipo, é uma das coisas que tipo, eu falo no meu blog, né? Tipo, vários posts puxando a galera para ser mais técnica, para entender, para discutir de igual. E aí, Galani, já que a gente está falando de automatização do seu blog, eu acho que eu reparei num post que falava que se você quer qualidade, não automatize seus testes. Você pode falar para a gente mais sobre esse aí? Então, é o clássico da bolha, né? A gente tem bastante gente, tipo, aprendendo novas ferramentas e isso é maravilhoso. Né? Antes você tinha deficiência de bastante gente sendo técnica, né? Automatizando teste de browser, automatizando teste de API. E hoje você tem bastante gente. Aí o problema o cara tá pensando um pouquinho antes de sair escrevendo, porque o começo é sempre bonito, né? Aí, dependendo do jeito que você faz e que não escala, você tá com uma bombinha relógio na mão, entendeu? No tutorial é sempre fácil, né? No tutorial é sempre fácil. Agora começa a tipo, dar um monte de falso negativo, falso positivo, falso negativo. Você perde o tempo de debug, você perde o tempo de debug da aplicação, achando que é um problema na aplicação, né? E aquele tempo você poderia estar fazendo outras coisas. Você poderia realmente estar testando a aplicação, entendeu? Você tá tipo... falta base, entendeu? Então,
pra galera que, tipo, começou, tá aprendendo ferramenta, pô, legal. Mas, procura mais saber sobre design patterns, isso ajuda bastante, porque, né, automação é desenvolvimento de software, né? Código de teste é código de produção. Tem que tratar como tal. Então, tem que ter a mesma responsabilidade. Eu tive uma experiência com teste automatizado. Numa empresa que eu trabalhava, o software começou a ficar meio grande e tal, e decidiram então ter uma equipe de automatização de teste e contrataram uma menina para fazer. Muita gente boa, muito querida, mas assim, a gente fazia, né, ali os testes manuais que a gente estava acostumado a fazer, e daí ela rodava os testes automatizados antes do release. E aí falhava sempre um monte de coisas, e aí ela perdia lá um tempo analisando o que eram as falhas, e assim, posso dizer para vocês que no tempo que eu tive na empresa, nunca aconteceu de uma daquelas falhas ser real, né? Todas era porque ela esqueceu de colocar um delayzinho, né, na hora de rodar, e daí demorou um pouco para bater no servidor e voltar, e daí quebrou o teste, ou porque, sei lá, foi uma coisa que mudaram de última hora e ela não tinha tido tempo de atualizar o teste, ou não ficou sabendo. Enfim, assim, era bem uma coisa que não ajudava, né? Que nem se falou, Leonardo, tipo, era melhor se ela fosse uma testadora naquela situação do que ela correndo lá com aqueles montes de teste que no fim falhava, sei lá, 30% e não era nada, era alarme falso. Tem uma coisa que eu bato bastante a tecla, tipo, a pessoa tem que entender o que ela está testando, né? Se você está testando a interface, beleza, abre o browser, faz automação end-to-end lá, ou de componente com Cypress. Beleza. Você está testando negócio e você tem milhões de variáveis, por que você está abrindo o browser? Não faz sentido nenhum você estar abrindo o browser. É uma coisa que, tipo, eu bato na tecla com o pessoal aqui, e às vezes eles não entendem, eles falam assim, mas esse eu só pego testando manualmente. Eu falo, cara, esmiuça mais, entende, tipo, o setup do seu teste, né? Se você está fazendo pelo browser e funciona, e quando você só faz uma chamada e não funciona, está faltando um setup aí, né? Está faltando entender como é que funciona a aplicação de fato. E outro exemplo bem grotesco é quando você, tipo, o design patterns para fazer pooling. Falta esse entendimento de testador, né? Um cara falou para mim esses dias que pooling é só para teste de API. Eu falei, cara, você está fazendo uma query no banco que a gente não sabe que vai ficar pronto, né? Pode demorar 1 segundo ou 10. Faz um pullzinho aí, porque eu não quero esse teste demorando 10 segundos toda vez que você vai executar. Ele, não, mas pooling só faz para API. Eu falei, amigo, em que mundo você vive? Não, né? Tipo, é um design pattern, você aplica isso para qualquer coisa. Então, falta formação da galera. Mas eu também, só para criar um pouco de contradição, eu acho que é uma coisa do time, sabe? Então, eu não sei até que ponto usar todo o tempo, porque geralmente a proporção de QA para desenvolvedor é bem diferente, né? E se você usa todo o tempo do QA para ficar fazendo toda essa automação e o QA que tem que atualizar o teste quando o desenvolvedor fez o ticket dele, eu acho que não, minha percepção, não otimiza muito o tempo dele, sabe? A gente falou sobre por que é tão importante ter QA, né? E ele precisa de tempo para fazer essas coisas. Se eles ficam só atualizando o teste porque o cara trocou o negócio, por que o cara que trocou o negócio também não troca o teste que vai quebrar, sabe? Eu sou bem, assim, é um time, né? Então, todos juntos. A gente automatizou uma parte usando o Cypress mesmo, de uma das empresas aqui, e a partir a gente fez tipo grosso, né? Vamos dizer, dos testes, a gente passou por todo o caminho feliz, cobriu alguns casos de exceção que eram mais comuns de acontecer. E daí, a partir dali, toda vez que o desenvolvedor modificava, ele atualizava o teste, ou se ele colocava um campozinho novo, alguma coisa nova, ele atualizava o teste, e funcionou super bem, assim. Eu acho que é bem isso, acho que tem que trabalhar na parceria mesmo. Paulo, geralmente, tipo, assim, eu sempre peço muita ajuda de POs, né? Porque, assim, eu tenho uma bagagem técnica, mas geralmente o PO que está trabalhando nos times que eu estou trabalhando, esses caras geralmente têm 5, 6 anos de empresa, né? Tem tipo um background gigante. E aí geralmente falou, cara, assim, eu vou ajudar o time a testar,
Mas, tipo, o teste end-to-end, eu acho que deveria ser seu, se você tiver afim, porque a gente é uma equipe pequena e eu sou só uma pessoa. Então, tipo, se você puder me ajudar, seria muito bom, porque você tem bastante conhecimento. Então, acho que sua visão para esse teste manual é super válida, mais válida que a minha. E geralmente funciona. Eu acho que, assim, é porque eu acho que eu nessa parte, eu, pelo menos, meu perfil, tá? Esse aqui talvez tem QAs com vários níveis, né? E eu acho todos bem interessantes. O meu perfil é muito mais próximo do negócio, então eu gosto de questionar por que está fazendo isso, isso vai dar certo com isso. Então, uma das coisas mais importantes para mim, mais que automação, para eu pegar de início, porque aí tem um desenvolvedor para ajudar com a automação, essa parte do negócio. Então, você falando, porque o PO que consegue saber como é que funciona, eu acho, na minha experiência, que acaba que o QA é o que sabe mais a regra de negócio, porque ele sabe o que o pessoal pensou que ia ser feito, e ele sabe, ou ela, qualquer gênero aí, sabe o que foi desenvolvido. Então, a gente sabe a combinação dos dois, a gente sabe realmente os requisitos que existem. Então, para mim, eu como QA, meu tempo para ser usado para fazer esse teste que você falou e achar esses problemas, porque a gente está combinando tudo junto, é super importante. Mas eu acho que o que, pelo menos para mim, é o que eu quero pegar, sabe? Aquele teste de integração que ninguém faz, sabe? Sistema com sistema, juntando. Ninguém está pensando nisso. O pessoal está pensando no testezinho do componente, daquela funcionalidade, mas quem está testando a junção dessas histórias, desses tickets, desses tasks? Geralmente é o que ninguém testou. E o PO não... Eu acho que ele não tem tanta noção do que quebra, sabe? Ele vai tentar umas coisas, mas ele não vai perceber as coisas que não vão juntar. E eu acho que é aí que eu gostaria de ter mais tempo, entendeu? Para isso. E fazer ainda o teste end-to-end. Lógico que eu adoro quando o PO coloca a mão na massa também, né? Porque ele que pediu o negócio no começo e ele precisa ver se realmente o que a gente está imaginando tá certo, né? Mas eu sou bem assim, que há negócio, assim, sabe? É isso. Eu acho que o PO que é ativo ali no dia a dia não são todos, né? Tem muitos que às vezes só participam ali mais da concepção, mas depois acabam não acompanhando tanto assim o dia a dia e nem testando, né? O software antes de ir para produção. Mas é muito bom quando o PO consegue participar. Eu acho muito importante quando o PO consegue pelo menos fazer aquele teste final de caminho feliz e dizer se realmente está do jeito que ele idealizou, que ele pensou e tal. Eu gosto muito quando tem essa participação. Mas, assim, dando um exemplo para vocês, a gente tem um dos produtos lá que tem um tal do Magic Link, né? Então, você recebe um invite para fazer um onboarding do produto. Se você abrir no celular, ele te direciona para a loja, você baixa o app, você instala, você coloca teu nome, sobrenome, tem uns stepzinhos ali de onboarding. E, eventualmente, se você deslogar e não souber teu PIN, você pode solicitar um Easy Sign-in, né? Que é como se fosse outro Magic Link. Parecido com o que o Slack faz, né? Gente, assim, o requisito é bem simples, né? A demanda é bem simples, mas isso se desdobrou. Pena não estar aqui no computador, senão até podia abrir para mostrar para vocês, mas tem, acho que 20 situações de teste que a gente testa nisso daí, né? Porque aí tem a situação... E se o cara instalou o app antes de clicar no link do e-mail? Né? O que acontece? Como que resolve? Se o link está resolvendo corretamente? O que acontece se o cara, sei lá, estiver fazendo uma coisa diferente e daí clicar no mesmo link de novo? Como é que vai ser? Vai deslogar? Vai deixar o cara que já estava logado? Se a pessoa tem mais de um produto dessa empresa instalado e clicar, ele tem que resolver certinho para qual aplicativo? Né? E aí começa uma série de coisas que não estavam no escopo inicial, mas que a gente, por ter essa percepção multiprodutos, né? Os nossos usuários, eles usam mais de um produto nosso, são apps separados. Então, a gente, por ter essa percepção, a gente faz esses testes cruzando tudo. E são testes que o PO não previu mesmo, né? E muitas vezes nem a gente lá no começo também conseguiu contribuir com todas as situações. Então, hoje a gente tem lá mais de 20 testes que a gente faz. É uma coisa que, por enquanto, a gente também não consegue automatizar nem nada, porque toda semana a gente está testando um approach diferente para ver como funciona. Então, né, fica essa situação aí. E, enfim, daí eu acho que realmente é essencial essa análise, sabe? Mais profunda mesmo, né? E se? A gente tem que ficar respondendo essas perguntas.
Vocês têm alguma experiência? Você falou, né, Nel, estamos tentando abordagens diferentes e tal, mas às vezes o conceito é o mesmo, o que tem que ser feito do ponto de vista conceitual é o mesmo, a gente só está mudando a forma de implementar alguma coisa assim, mudando a UI. Você já tiveram experiências com alguma linguagem de teste sendo escrita num nível mais alto, tipo uma DSLzinha de testes, em que ou o QA, ou o PO, ou um usuário possa escrever os testes numa linguagem de mais alto nível, e aí isso é traduzido, tipo o BDD, né, que o Camber... Tipo o BDD, eu ia perguntar. BDD, aquelas coisas, né, se você tem experiência com isso ser usado, porque vocês falaram de Cypress, é relativamente baixo nível, né, se vocês têm alguma experiência com as linguagens de mais alto nível, assim. O que a gente escreve, os dois, né, que usam teste automatizado, escrevem em BDD, eles usam, acho que é Gherkins a linguagem lá, e daí usam, puxa, agora eu não vou me lembrar o nome da ferramenta também depois para automatizar, mas assim, não é difícil você escrever daquela forma se você tem o contexto, né? Quando a gente escreve os roteiros de teste, eu particularmente escrevo num formato mais simplificado, acho mais rápido de atualizar. Como eu falei, gente, eu estou trabalhando em produtos que estão mudando semana após semana, então eu não posso ter uma coisa que eu tenha muito trabalho para atualizar, é mais rapidinho ali mesmo, mas tentando dar uma cobertura muito grande sempre que possível, né? Mas eu acho assim, para quem tem um pouco mais de experiência em escrever casos de teste, não é difícil você escrever daquele jeito, é bem tranquilo, assim. Só é uma questão que na hora que você está executando, você pegar, tipo, alguma coisa, algum tipo de planilha que depois te gere métricas e você simplesmente ir mudando ali, passou, falhou, não testado, eu acho mais rápido, sabe? Principalmente quando você está falando de QAs, às vezes, mais júniores na hora de executar, assim. Eu acho que facilita bastante. Algum de vocês, Paulo, o Léo teve experiência de trabalhar com linguagens de mais alto nível, de modo que o teste continue ok, o script de teste, e só mudou a fixture ali, né, a interpretação daquele passo, como aquele passo é feito. Eu tenho uma opinião muito, muito direta sobre isso, mas eu vou deixar a Paula falar primeiro. Desculpa, Paula. Tô até com medo de responder agora. Então, porque no Cypress, o que a gente faz no Cypress, a gente escreve BDD e depois o BDD vai ser transformado no Cypress. Então, em parte, é uma conexão dos dois, né? Então, não seria afetado para isso. Mas eu acho que, pelo que a Nel tá falando, eu acho que esse negócio de ficar mudando toda semana, eu não acho que vale a pena. Aí você não vale a pena automatizar nesse momento. Eu acho que nesse caso eu começaria com mind map, super simples. Eu não sou muito de escrever passo de teste nem nada. Mind map, o que você está pensando, ideias principais e vai explorando. E eu acho que não vale a pena automatizar ainda. Se é a cada semana mudando, não automatizaria. Mas posso estar gerando uma polêmica, hein? Vai, Galani. Sobre Gherkin, sobre Cucumber. Assim, já trabalhei com, e é do tipo de coisa que eu não gostaria de trabalhar de novo. Escrever no cenário com Gherkin. Vejo super a vantagem de usar BDD com spec-like. Então, tipo, você tem um monte de ferramenta que você consegue escrever como se fosse RSpec. Né? Você não tem uma abstração a mais, você não tem um regex em cima que vai ferrar com a sua vida inteira. Então, tipo, se você tem tempo de automatizar teste, você tem tempo de criar seus contextos, né? Você podia estar escrevendo em spec-like e não em Gherkin. Porque a ideia, quando você usa Cucumber e Gherkin, é que, tipo, que todo mundo possa escrever numa linguagem natural, certo? Então, o problema é que nem todo mundo escreve da mesma forma. Então, o reuso já vai para o saco. Aí tem gente que tenta colocar parâmetro de teste na descrição. Aí você tem que colocar um regex ali. Aí o cara vai falar, copy-paste e põe um espaço a mais ali, quebra o regex. Entendeu? Aí vai outro cara escrever outro teste, a mesma coisa, funcionalidade tipo, vai validar mais um botão aqui embaixo, sei lá. Escreve, vai duplicar, porque ele acha... Ele escreveu um passo de teste que é similar, mas não é o mesmo, e aí vai escrever e vai duplicar o código, entendeu? Então você vai acabar tipo, com muito código desnecessário, né? Muita duplicação. E quem vai tomar conta disso aí? Quem que vai pegar essa bucha?
Já tive entrevista de emprego com o cara perguntando, você gosta de cucumber? Eu falei, não. Você sabe você quer tocar um projeto para tirar essa tranqueira daqui? Eu falei, pode ser, vamos conversar. Então... Mas eu acho que na época eu não vou falar empresa, mas porque eu não sei. Bem, mas eu concordo com você, Galani. Eu acho que a gente usa BDD para análises mais gerais, assim, para os testes dos cyber, mas eu concordo que se você fizer isso para tudo, é um pé no... É um horror, assim, porque na verdade a gente começa a fazer, a premissa eu acho que está errada. A gente está fazendo para todo mundo conseguir entender os testes e todo mundo conseguir escrever os testes. Isso acontece? Eu não vi nenhuma empresa que eu trabalhei em que isso realmente aconteceu. Então, adianta fazer tudo isso só para conseguir escrever em vez de uma função. Então, assim, acho que quando você vai descendo um pouco mais, eu prefiro, mas eu acho que a minha empresa também não ia gostar de escutar isso. Mas eu já perguntei isso em entrevista, eu confesso que eu adoro quando a pessoa fala. Eu não sou muito fã de... bem, eu concordo, é uma dor de cabeça. Se você usa demais, é uma dor de cabeça. Eu perdi o emprego por causa disso, né? É uma entrevista de emprego, eu falei, mano, eu não gosto do negócio. Mas assim, eu tava meio esquentado. Quem sabe você perdeu o emprego no lugar errado. Foi bom, acho que foi bom. Deixa eu perguntar, porque a gente está aqui falando, né, e Gherkin, Cucumber, e é muito tipo o cenário funcional, né? Então você começa aqui, você chega lá e a gente espera que algumas coisas aconteceram. Eu sinto que quando a gente pensa no QA ali desde o começo, né, entendendo o problema do business, tem uma série de cross-cutting concerns, que, sei lá, eu sou fã de um framework que chama Quantified Quality Requirements, né, onde a gente fala sobre requisitos que são qualidades sistêmicas como segurança, mantenabilidade, acessibilidade, desempenho, né. Eu queria saber a opinião de vocês sobre testar isso, como que a gente, né, garante essa qualidade de requisitos que não estão ligados a uma feature só, né? O sistema tem que ser fácil de usar, e rápido, e bonito. E perfeito. Assim, se isso tá na definition of done, tá, tipo, errado, né? Tipo, aqueles KPIs que ninguém entende, tipo, aumentar 20% de nada, né? Assim, na Linkfire, a gente tenta colocar essas premissas como uma definição de tarefa prontas para ser desenvolvida, né? Então, a gente vai discutir sobre todos esses temas, né? Tipo, acessibilidade, tempo de resposta, para quem que vai servir aquilo ali, onde a gente vai hospedar aquele aplicativo. Então, tipo, a gente tenta pensar tudo nisso antes, né? E não só eu, mas, tipo, eu tive uma reunião com o staff da Linkfire, né? Para poder colocar e botar na cabeça do head de desenvolvimento, do head de segurança, do head de infraestrutura, que aquilo deveria ser o mínimo esperado, né? E que todo mundo devia dar de acordo, e todo mundo que fosse testar, levar aquilo ali em consideração. Pelo menos é assim que eu tento levar isso. Interessante. Eu acho, para mim, isso é a parte mais complicada, porque não é tão fácil de realmente ter um ticket, uma história, porque eu sou bem a favor de Kanban, né? Eu sei que não é muito tema aqui, mas a gente entrega valor e você termina uma história, né? Então, se você está pensando em segurança, está pensando em todas essas coisas, é difícil de ter isso ali, né? Tem que ser uma coisa, como você falou, geral. Então, várias vezes o que eu acho que eu vejo geralmente acontecendo, eu não sei qual é o melhor caso, se alguém souber, me fala, acaba sendo meio que um projeto paralelo, assim, sabe? Acessibilidade eu já vejo mais fácil dentro de cada história, a parte de UX também é mais fácil de manter dentro das histórias, mas performance, segurança, essas coisas eu acho que realmente tem que ser uma coisa em paralelo, assim. E muitas vezes envolve mais pessoas do que o time que está fazendo ali o dia a dia, assim. Eu acho que muita coisa de performance você tem que ter mais um arquiteto no time, não é todo time que tem uma pessoa com mais conhecimento. Então, é um pouco mais complexo do que o dia a dia normal do time.
pelo que eu vejo. Paula, eu tenho um exemplo disso aí na Zendesk. Eles colocaram uma funcionalidade no ar que ela tinha que fazer algumas queries, né, tipo nested queries, e que no ambiente de teste, mano, esse negócio demorava tipo 20 segundos, 25 segundos. E aí o cara desenvolvedor falou assim, não, isso aí é porque o ambiente de desenvolvimento é uma bosta, né? Botar em produção isso aí vai ser super rápido. Aí eu falei, cara, você entendeu, tipo, o que você acabou de falar, não faz nenhum sentido, né? Tipo, teria que estar performando bem numa máquina ruim, né? Porque se você escala isso aí, acabou. Você vai derrubar a Zendesk em 2 palitos, entendeu? E foi aí que a gente começou, pelo menos na parte do guide, né? Começar a enforçar isso, né? Do tipo, cara, seu query, as nossas queries tem que, tipo, enforçou timeout de acho que 2, 3 segundos. E se passou disso aí, dá um throw, erro, não dá erro. E vamos resolver isso, né? Porque não é inadmissível você soltar um negócio que uma query demora 25 segundos, né? Independente do ambiente. Super interessante, né? Eu gosto bastante dessa visão da Paula também, que tipo, eu quero que o time cuide da qualidade, não sei quem vai automatizar, não sei quem vai pensar no negócio, desde que tenha essas pessoas lá do time, o time se garante, né? Mas tem coisas que talvez o time não é muito custoso, né? Tem algum especialista de desempenho, então tem um time que talvez visita, né? Aí eu me lembrei com o depoimento do Galani agora de um livro, acho que o pessoal da Torto escreveu, que é de fitness functions de arquitetura. Então, você define aí algumas restrições da arquitetura em geral, tipo, sei lá, latência, tempo de resposta, e tem uma maneira de automatizar isso, e aí não importa qual que é a feature e tal, mudou o sistema, a gente garante que pelo menos aquela barra, né, tá legal ali. Bem interessante, estou gostando muito dessa conversa. Vou levar a gente para um outro canto para ver também se a gente chega aí para o finalzinho, que é... Só deixa eu só complementar um pouquinho essa parte. Quando a gente traz isso assim para essa realidade mais de startup, né? Tem ainda aquela coisa assim de tipo, qual que é o momento de fazer esse investimento? Por exemplo, se você ainda está comprovando ali um produto, se você está num ambiente mais controlado, se você está em beta, talvez segurança não seja exatamente a tua preocupação agora, talvez performance não seja a tua preocupação agora, então ainda tem esse contexto que acho que tem que ser levado em conta, né? Em que momento realmente você vai fazer esse investimento? Você está rodando no Heroku, está rodando no Firebase. Isso. Era isso, e a gente para por aqui. Então a minha próxima provocação era, a gente falou, né, de requisito, de qualidade de automação, né, e falando dessas outras coisas que são mais gerais. Tem coisas que, na opinião de vocês, assim, é muito, muito importante para a qualidade, mas não tem como automatizar, assim. Quem quer fazer o caso do teste exploratório, que acha ali alguma coisa muito importante, ou... Eu gostaria de ouvir um pouco sobre isso. Olha, eu sou muito a favor de bug hunts. Tipo, eu entendo que os outros setores de uma empresa, sem startup, a galera, tipo, tá bem, assim, animada, né? Tipo, todo mundo que trabalha de startup, você tem que ter uma animação, né? Tipo, empresa pequena, você conhece todo mundo, negócio novo, né? Você tem aquele... E eu gosto de usar essa disposição toda para fazer sessões de bug hunt, porque funciona muito bem, né? O pessoal veste a camisa, eu deixo um valor, um tempo limite, defino fronteiras, né? Porque senão vira um mar de melhorias, né? E a gente não quer isso, a gente quer testar uma aplicação, né? Então, olha, de todas as vezes que eu usei isso, a gente achou tanto bug que, tipo, eu não pensaria, desenvolvedor não pensaria, PO não pensaria, né? Mas a analista de comercial, que tem nada a ver com desenvolvimento, sacou o Samsung dela lá, tentou clicar no negócio e falou assim, eu não tô conseguindo gerar boleto. Aí, tipo, beleza, vamos ver o que é, porque, sei lá, o telefone dela tipo, tinha, sei lá, um tamanho menor do que a tela, e aí não renderizava direito o negócio, e tipo, nunca ia pegar o negócio. E aí, startup, você não tem dinheiro para device farm, entendeu? Então, é uma das coisas para você
você ter... E automação não cobre, né? Tipo, não tem uma cobertura dessa em 1 hora, né? Nem se você juntar seu time, você não tem, tipo, o insumo que você vai gerar, né? O insight que você vai gerar naquela 1 hora com 20, 30 pessoas da sua empresa com diferentes backgrounds. Eu lembro, a Nel estava envolvida nesse projeto, era um jogo que a gente estava desenvolvendo, né? E aí, uma das práticas que a gente estabeleceu lá é, cara, todo mundo joga, da 1 da tarde às 2, né, logo após o almoço, todo mundo joga todo dia essa porra desse jogo, cara. Desculpem a palavra, mas vocês estão fazendo um jogo e ninguém tá jogando esse jogo, cara. Todo mundo, era multiplayer, né, Mestre multiplayer, aí todo mundo começou a jogar o jogo. Essa experiência aí que o Klaus está comentando, eu estava no comecinho ali do QA, e era bem engraçado, assim, porque a gente de QA sofria muito nos testes desse jogo no início, e depois que foi obrigatório, a galera começou a jogar, nossa, os bugs começaram a ser corrigidos muito rápido, gente, era impressionante, assim, fez muita diferença. Foi muito legal, foi uma experiência bem interessante, assim, acho que é a coisa de você sentir na pele, né? É diferente de só o que a reportou e tal, não, o cara realmente vê que, putz, isso aqui tá chato, tá incomodando, né, não consigo nem abrir o jogo, às vezes, dependendo da minha máquina e tal, e aí começa a dar mais valor, mais atenção mesmo, isso é legal. Eu acho que tem várias maneiras de... Primeira coisa, tem várias coisas que eu acho que não tem que automatizar, tá? Eu acho que esse negócio de querer automatizar tudo é bem errado, e realmente teste exploratório tem seus objetivos, né? Um objetivo eu acho diferente do teste automatizado. O teste automatizado está lá para fazer a regressão, para você garantir que você... Mas quando você está fazendo uma funcionalidade nova, tem muitas coisinhas que você quer explorar que você não vai automatizar, né? Mas você tem que ter certeza que se faz isso. Então, eu acho que é bem diferente mesmo. E realmente esse negócio de ter diferentes visões, testando, porque você ainda também, você está naquele time o tempo todo, né? Você está meses testando aquilo ali, você vai começar a ficar meio cego também, né? Então, ter novos olhos nas coisas sempre é bom, né? Então, bug hunts, a gente também faz isso dentro do time, até colocar o desenvolvedor para testar, né? É interessante, às vezes, como você vê, às vezes, até o chapeuzinho de QA, assim, mudando mesmo, é bem legal. Acho que é super útil. E aí entra uma coisa que a gente já conversou também, esse negócio de pessoas usam, né? Crowdsourcing também, né? Que é outra opção quando você não consegue fazer isso interno na empresa. E qual que é a opinião que vocês têm aí sobre essa questão, né, de, tipo, joga lá o Wisdom of Crowds, 300 mil pessoas na internet ganhando 1 centavo por clique, ajuda, não ajuda? É uma ferramenta que o pessoal deveria explorar? Alguém aqui já usou? Eu já sempre recebo no LinkedIn alguém querendo me vender isso, mas não cheguei a usar de maneira consistente. Eu nunca usei, mas eu já estive do outro lado testando, usando isso como QA, né? Aquela testadorazinha macaquinha, né? Porque, assim, na verdade, crowdsourcing é meio que isso, né? O objetivo é bem diferente de qualquer uma dessas outras coisas, né? É bom se você tem para mim foi interessante, porque você aprende todo tipo de negócio, né? Você testa desde aquele negócio de game até um negócio de streaming online famoso, que a gente não pode dizer por NDA, então você tem a oportunidade de ver milhares de soluções, né? Mas você não vai ganhar quase nada de dinheiro, você ganha por bug, né? Então, qual o objetivo da pessoa testando? É melhorar o produto, a qualidade, como a gente estava falando? Não é muito isso, certo? A intenção é realmente caçar qualquer coisa. Você quer achar os bugs mais críticos? Não tanto. Você só quer achar coisa. Mas a verdade é que você está tendo olhos diferentes em cima daquilo, né? Então, às vezes, é aquilo que você precisa antes. Se é muito importante você ir para o público, você ter uma visão e ter uma qualidade perfeitinha, é útil, porque você está tendo pessoas diferentes, com todos os dispositivos que você quer, que não vale a pena você estar comprando. Você tem uma combinação de coisa que te dá. Mas uma empresinha pequena, contratar isso aí para te ajudar, muitas vezes, realmente, só aquele bug hunt dentro da empresa vai achar mais bugs que você vai conseguir corrigir, né? Tipo, o pessoal vai vir com milhares de bugs. Quanto tempo você tem para corrigir eles, né? Tem que ver se vale. Acho que o único que eu participei foi no lançamento do Diablo 3.
Fiquei às 5 horas da manhã esperando. Trabalhei de graça para Blizzard, joguei das 5 às 10 da manhã, o servidor caiu, todas as contas foram deletadas, e é isso. É isso que aconteceu. Mas você teve o gostinho primeiro ali, né? Isso sim, a ideia foi, eles fizeram, tipo assim, foi claramente um crowd test de graça, né? Eles abriram os servidores e falaram assim, entra, e botaram um disclosure bem grande assim, né? Tipo, essa aqui é a alpha. Beta. Foi bem antes que o beta, assim, tipo, nossa, entrou quebrado, né? Então, eu fiz isso de graça, mas... Eu fiz para Firefox já também, para brincar. Era nem beta. Tipo... Nós. Eu nunca fiz, nunca. Mas então, para quem gosta de QA, é porque eu sou apaixonada. Eu sou meio perfeccionista. Acho que todo QA é meio perfeccionista, Paula. Acho que é meio mal de QA. Eu nunca usei, mas falando dessa parte aí de trazer um novo olhar, eu acho super importante, gente. Assim, em alguns lugares que eu já trabalhei com multiprojetos e com uma equipe de QA um pouquinho maior, uma coisa que eu faço muito é ciclar, sabe? Então, tem uma pessoa, vamos dizer, que ela é focal daquele produto, ela tem o conhecimento daquele produto pleno, né? Tipo assim, ela conhece tudo daquele produto, mas, eventualmente, eu desloco uma pessoa de um outro squad que está, sei lá, mais parado naquele momento para ir lá ajudar. E aí tem esse olhar novo, assim. E eles gostam muito dessa coisa de trocar, né, de squads e tal. Isso é um negócio bacana. Traz esse olhar diferente. É engraçado como realmente encontra uma coisa que às vezes estava na cara e que ninguém viu, né? É bem legal, é bem legal. Ok, my friends, acho que Caramba, que episódio rico, muito obrigado, acho que a gente conseguiu cobrir aí, né, Automated Testing Beyond the Basics, de volta para o básico, que é, né, a essência da qualidade. Gostei muito, acho que para mim, esse insight aqui é do começo, é entender o business, é entender o que a gente precisa construir, o que a gente não precisa construir, a feature que está faltando, né, eu também dessa... feature, é bug meu? Não, isso não importa, isso daí é o de menos, se isso daí tá aparecendo na conversa é um sinal de algum outro problema, tipo, vamos evoluir além disso para conseguir chegar na qualidade. Paula, Nel, Galani, muito obrigado por participar, gente, com esse papo. Obrigada, gente. Valeu, galera. Obrigada, foi um prazer, pessoal. Vamos continuar trocando figurinha aí. Boa.